Olá, pessoal! O que teria acontecido se os dinossauros não tivessem sido extintos? Essa é uma pergunta que é feita com frequência. Particularmente, o tiranossauro é o assunto de muito interesse das pessoas, pois é uma das espécies mais famosas de dinossauros. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Como sempre, vamos tentar esclarecer. Se o tiranossauro tivesse sobrevivido à extinção em massa entre os períodos Cretáceo e Paleógeno, o quão diferente seria a Terra hoje? E aí, ficaram interessados? Então, vamos começar. Condenados a perecer. Antes de tentar responder a essa pergunta, precisamos primeiro saber duas coisas sobre o tiranossauro. Que tipo de vida viveu o tiranossauro? E o que exatamente causou sua extinção? O que é comumente conhecido pelo público é simplesmente que foi o maior e mais poderoso dinossauro, o dinossauro que predou tudo, e eles se extinguiram por causa de um meteorito. Mas essa é uma visão muito parcial. Há naturalmente alguma verdade nisso, mas na realidade a situação é um pouco mais complicada. Para começar, há algumas coisas que precisam ser entendidas. O termo comumente usado, tiranossauro, refere-se a uma única espécie, o Tyrannosaurus rex. Há outros dinossauros pertencentes à família Tyrannosauridae, ou mais precisamente, à família Tyrannosaurus. Entretanto, com sua compreensão, não vamos discuti-los aqui. Nesse vídeo, por uma questão de clareza, Tiranossauro se referirá àquela espécie mais conhecida e mais comum ao público. O tiranossauro não foi encontrado em todos os lugares da Terra. Na verdade, seu alcance era limitado a um pequeno continente, Laramídia, que existia durante o final do período Cretáceo. Esse é o equivalente ocidental do atual continente norte-americano. Laramídia era um continente longo de norte a sul, mas muito estreito de leste a oeste. Fazia fronteira a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o chamado Mar Interior Ocidental, que hoje em dia está coberto por terra. O tiranossauro é frequentemente considerado o maior dinossauro de todos os tempos, mas na prática isso não é verdade. No entanto, com 13 metros de comprimento e pesando cerca de 9,5 toneladas, a escala de sua grandeza era impressionante. Não há dúvida de que foi um carnívoro, mas ainda não está claro como ele caçava. Alguns pesquisadores acreditam que o tiranossauro não perseguia as presas, mas era mais um predador de emboscada nas densas florestas do Cretáceo. Muitos outros acreditam que eles eram necrófagos e comiam carniça. No entanto, há algumas dúvidas sobre se eles realmente eram necrófagos. Por outro lado, os tiranossauros podem ter se alimentado tanto de presas vivas quanto de carniça. Em qualquer caso, o número de tiranossauros em si nunca foi tão grande. Se pararmos para pensar, o continente de Laramídia não era tão grande assim, e o tiranossauro não foi encontrado em nenhum outro lugar. Como outros dinossauros, o tiranossauro era provavelmente um animal de sangue quente. Isso significa que sua taxa metabólica basal era bastante alta, o que significava que precisava de muito alimento para se manter. Devido ao seu grande tamanho, suas necessidades teriam sido ainda maiores. As florestas de Laramídia estavam repletas de uma grande variedade de criaturas, mas elas não poderiam ter alimentado tantos tiranossauros. De fato, para uma espécie com uma população pequena e alta demanda alimentar, qualquer mudança significativa no habitat seria uma sentença de morte em si mesma. É possível que as espécies se adaptem às necessidades alimentares reduzidas se o tamanho do seu corpo diminuir ao longo da evolução. Entretanto, em primeiro lugar, a evolução ocorre com base nas mudanças nos traços genéticos da prole. Se o número de descendentes for pequeno, não há quase nenhuma chance de que surjam mutações para ajudá-los a se adaptar ao novo ambiente. Foi precisamente por essa razão que grandes dinossauros como o tiranossauro foram as primeiras vítimas da Grande Fome, que foi subitamente desencadeada por um impacto de meteorito. Quando aquele terrível asteroide caiu, a poeira ejetada pelo impacto cobriu o Sol e mergulhou a Terra em anos de inverno. Eventualmente, a extinção em massa entre os períodos Cretáceo e Paleógeno dizimou todos os dinossauros, pterossauros e ictiossauros, exceto as aves.
Embora algumas dessas espécies tenham sobrevivido ainda por pouco tempo, o tiranossauro desapareceu prematuramente. Em resumo, não havia essencialmente nenhuma chance de um tiranossauro sobreviver a um impacto de meteoro. Mesmo que não tivesse havido impacto de meteoro, ele ainda estaria condenado a uma eventual extinção. Durante o período Cretáceo, o próprio mundo foi irreversivelmente mudado. Os continentes na Terra assumiram sua forma atual, plantas floríferas surgiram e expandiram seus habitats. Os mamíferos, apesar do seu pequeno tamanho, aumentaram rapidamente a população. Em muitos lugares foram encontrados fósseis de mamífero em maior número do que dinossauros e répteis. Mamíferos que se alimentavam de ovos de dinossauros. As plantas floríferas melhoraram o solo, reduzindo assim a erosão da linha costeira. E isso alterou a composição química dos oceanos. Um mundo com os tiranossauros. Imaginemos agora um mundo no qual, contra todas as probabilidades, o tiranossauro sobreviveu miraculosamente. Nesse caso, todo o ecossistema da Terra teria sido afetado? Se sim, como isso teria afetado? Nós, humanos, caçaríamos os tiranossauros? Ou os humanos seriam caçados por eles? Os tiranossauros muito provavelmente teriam ocupado o status ecológico de um grande predador. Como sua presença afetaria a evolução da vida, depende de quão longe ele seria capaz de expandir seu habitat. Por outro lado, depende de como as plantas continentais se movimentariam. Por exemplo, suponha que Laramídia não tivesse se fundido com outras massas de terra do continente norte-americano. Nesse caso, o tiranossauro seria endêmico apenas para esse continente, como o canguru australiano. Outras partes do planeta teriam evoluído sem serem afetadas por ele. Os dinossauros teriam eventualmente sido extintos ou relegados a uma posição estreita na margem do ecossistema. Talvez os exploradores europeus que descobrissem Laramídia na era das grandes navegações descreveriam o tiranossauro como um dragão monstruoso. Agora vamos supor que a Laramídia tenha se tornado parte do continente norte-americano conforme a história geológica real. O tiranossauro provavelmente teria estendido seu alcance por todo o continente, ou, pelo menos, por áreas florestadas. Ele teria migrado mais para o sul, nas selvas da América Central, durante a Idade do Gelo, e depois para a América do Sul, depois que ela se fundiu em um continente. Em pouco tempo, eles já deveriam estar morando em algum lugar na selva amazônica. O tiranossauro nunca seria encontrado fora das Américas. É improvável que pudesse ter viajado para o norte durante a última Era do Gelo, cruzando o Estreito de Bering congelado e se estabelecido no continente eurasiático. Teria sido muito frio lá para sobreviver. Mas que impacto na biodiversidade poderia ter resultado disso? No mínimo, o número de grandes mamíferos carnívoros teria diminuído. Isso se deve ao fato de que o tiranossauro teria ocupado sua posição ecológica. Ao mesmo tempo, pequenos necrófagos teriam prosperado, comendo as sobras do banquete desse poderoso dinossauro. E será que o tiranossauro teria sido um perigo para os seres humanos? Curiosamente, não. É claro, se você encontrasse um tiranossauro faminto enquanto caminhava desarmado pela selva, isso seria um claro prenúncio de infortúnio. Entretanto, um grupo organizado de caçadores poderia muito bem ser capaz de atraí-lo para um poço e finalizá-lo, por exemplo. O corpo volumoso do tiranossauro seria uma excelente fonte de carne para toda a tribo, e sua pele deveria fornecer material para roupas. É altamente provável que o tiranossauro tivesse realmente penas que teriam sido aproveitadas por humanos como ornamentos. Quando começasse a colonização europeia com armas de fogo, a caça aos tiranossauros aumentaria rapidamente. E provavelmente, no momento atual, eles teriam se tornado uma espécie em extinção. E as pessoas ricas teriam conseguido comprar botas de pele de tiranossauro em vez de pele de crocodilo no mercado negro. Para quem gosta das criaturas da pré-história, hoje temos um presente especial para você. Vamos relembrar um pouco sobre um antigo lagarto que viveu e predominava nos oceanos da Terra, o mosasauro. O mosasauro já não existe há 66 milhões de anos.
sendo extinto junto com os pterossauros e dinossauros não avianos. Mas se por acaso eles estivessem vivos até hoje, como seria? O dono do mar. Inicialmente faremos uma revisão rápida dos conhecimentos gerais sobre os mosasauros. Este surpreendente lagarto do mar não é tão querido quanto seus parentes distantes, os famosos plesiosauros de pescoço comprido. Mas foram os mosasauros que de fato governaram os mares e oceanos no período do Cretáceo Superior. O primeiro fóssil de mosasauro foi encontrado em uma caverna de calcário, perto de Maastricht, na Holanda, em 1764. O fóssil encontrado foi um fragmento de um crânio. Infelizmente, os pesquisadores da época ainda não tinham informações suficientes e classificaram o fóssil como se fosse de um crocodilo, cachalote ou algum outro peixe desconhecido. Somente em 1799, o fóssil encontrado em Maastricht foi devidamente identificado. O nome mosasauro significa lagarto do rio Mosa, mas esse nome foi atribuído somente muitos anos depois, em 1822. O mosasauro não era uma espécie única, pois possuíam outras espécies semelhantes. A família Mosasauridae foi dividida em grande variedade de espécies, cada uma com corpos de tamanhos diferentes e características anatômicas. O representante da espécie grande é o Mosasaurus hoffmanni, que tinha 17 metros de comprimento, enquanto o menor, Dalasaurus, que viveu na mesma época, tinha menos de 1 metro de comprimento. O mosasauro não é um dinossauro. Taxonomicamente, ele é um lagarto. Dentre as espécies que ainda vivem hoje, o parente mais próximo geneticamente que pode ter alguma ligação com os ancestrais do mosasauro é o lagarto monitor. Apesar de que, se encontrassem um mosasauro vivo, não conseguiriam identificar nele características de um lagarto, pois ele se parece mais com um animal nascido da mistura de um peixe com um peixe-boi, com cauda de rabo de rato relativamente fina. O habitat do mosasauro se assemelha muito com o da baleia. Os seus órgãos internos também eram bastante parecidos. Esses monarcas do mar também eram animais vivíparos. E o mais interessante, ao contrário dos répteis de hoje, eles eram endotérmicos. Essas características dos mosasauridaes eram consideradas vantagens evolutivas marcantes, que os tornavam competitivos em relação aos seus concorrentes, os enormes tubarões marinhos e pliosauros, até o final do período Cretáceo. Com base nos fósseis encontrados, acredita-se que os mosasauridaes estavam por toda a Terra. Foram encontrados fósseis em muitos lugares na Eurásia, nas Américas, na África e até mesmo na Antártida. Isso pode ter ocorrido porque esses lagartos marinhos tinham uma estrutura corporal muito eficiente e podiam sobreviver em qualquer lugar, além do clima na Terra que na época era quase uniforme em todo o planeta, com biomas similares em todos os lugares. O fim do domínio. A extinção dos mosasauros foi associada a um desastre natural em grande escala, que ocorreu há 66 milhões de anos. Quando o fatídico asteroide que criou a cratera de Chicxulub atingiu a península de Yucatán, no México, uma noite escura se prolongou por muitos anos em toda a Terra. Poeiras e cinzas bloquearam os raios solares. E isso causou extinções em massa durante os períodos Cretáceo e Paleogênico. Foi uma catástrofe ecológica que dizimou muitas espécies, incluindo os mosasauros e também pterossauros e dinossauros. Diante disso, acredito que você deve estar se questionando: se o asteroide não tivesse atingido a Terra, o mosasauro ainda estaria vivo no oceano hoje? Na realidade, isso é muito pouco provável. Na história geológica, existem muitos desastres naturais conhecidos que causaram extinções em massa. A verdade é que, devido às mudanças ecológicas, o domínio dos répteis na terra, no mar e no ar já tinham começado a perder forças, com riscos de extinção a qualquer momento. Em meados do século XX, quando os pesquisadores ainda não tinham identificado a causa da extinção em massa no período entre o Cretáceo e o Paleógeno, havia muitas teorias. Uma das teorias atribuía a extinção à biosfera. Nessa teoria, a catástrofe ocorreu devido a 2 fatores: o surgimento das espermatófitas, ou seja, plantas que produzem flores e sementes, e mudanças climáticas decorrentes da deriva continental. As plantas espermatófitas surgiram por volta do início do período Cretáceo e gradualmente foram dominando o reino vegetal, continuando até hoje.
As raízes dessas plantas ficaram tão firmes no solo que as margens dos rios se fortaleceram e deixaram de ser varridas. O resultado disso foi a redução da quantidade de minerais que fluía para os oceanos, alterando a composição química dos oceanos. Isso causou uma reação em cadeia, que reduziu a quantidade de algas marinhas e plâncton. Consequentemente, isso causou a morte de herbívoros e animais que se alimentavam de plâncton, e, por fim, ocasionou a morte dos predadores desses animais. Nesses casos, os grandes predadores que ficam no topo da cadeia alimentar acabavam sendo os mais vulneráveis. A teoria da biosfera foi desconsiderada quando encontraram evidências de que a Terra foi atingida por asteroides, mas as últimas pesquisas demonstram algo diferente. Essa teoria também tinha um certo fundamento. No mínimo, a explicação sobre o motivo da extinção dos lagartos marinhos é razoavelmente plausível. Essa teoria parece se aplicar também aos pterossauros. Isso porque muitos pterossauros, como as aves marinhas de hoje, necessitavam das águas do mar para suprir as suas necessidades nutricionais. Em outras palavras, o mosasauro, igualmente aos seus companheiros, não estariam isentos à inevitável evolução e desenvolvimento da biosfera. Se existisse um mundo no qual o mosasauro pudesse ter sobrevivido até os dias de hoje, este seria um mundo totalmente diferente do nosso mundo de hoje. Mas apesar das mudanças no mundo, vamos tentar imaginar que os mosasauros conseguiram se adaptar ao nosso ambiente e sobreviveram. O mundo dos monstros. Como são animais endotérmicos, o extenso habitat do mosasauro teria sido preservado em grande parte. Encontraríamos diversas espécies desse lagarto nos mares e oceanos, exceto em áreas de extremo frio. É provável que cada espécie de mosasauro estaria no topo da cadeia alimentar nos seus habitats. Na melhor das hipóteses, os tubarões ficariam relegados aos bastidores, e na pior das hipóteses, seriam completamente extintos. Se fossem extintos hoje, não seria nem possível saber que criaturas como os tubarões teriam existido no passado. Isso porque, como os esqueletos dos tubarões possuem alto conteúdo de cartilagem, eles não permanecem em boas condições. Os pesquisadores poderiam até debater sobre a espécie misteriosa por meio de um dente ou uma espinha dorsal encontrada, mas jamais imaginariam um animal como um tubarão. As baleias e os golfinhos de água salgada, incluindo as orcas, provavelmente nunca existiriam na forma que conhecemos hoje, pois estes mamíferos aquáticos se separaram dos seus companheiros terrestres que viveram há cerca de 50 milhões de anos durante o Eoceno. Esses animais foram forçados a entrar em águas rasas e pântanos, onde adquiriram uma vida semiaquática e depois tornaram-se completamente aquáticos. Eles foram capazes de prosperar no mar porque praticamente não havia grandes predadores naquela época. Mas se os mosasauros tivessem sobrevivido, teriam permanecido no topo da cadeia alimentar. Portanto, caso os ancestrais dos golfinhos e das baleias tivessem sobrevivido, provavelmente eles seriam animais aquáticos ou semiaquáticos relativamente pequenos, como as focas. Os mosasauros também causariam prejuízos aos seres humanos. Eles não caçariam ativamente os nossos ancestrais, até porque, em princípio, não existem espécies animais na natureza que dependam dos humanos como sua principal fonte de alimentação. Mas nadar no habitat dos mosasauros seria muito perigoso. Seria o mesmo que nadar onde há inúmeros tubarões e crocodilos. Ou seja, os mosasauros seriam para nós o mesmo que tubarões, baleias e crocodilos juntos. Apesar de que sua pele poderia ser valorizada e comercializada. Com isso, os mosasauros seriam considerados espécies em risco de extinção e se tornariam animais protegidos. Em relação às criaturas terrestres, não ocorreriam muitas mudanças, pois os mosasauros não se interessam em criaturas terrestres. Há muito tempo, no nosso planeta, havia criaturas enormes e aterrorizantes, como, por exemplo, os dinossauros, ou o megalodon, o maior tubarão que já existiu. Infelizmente, ou talvez felizmente, o megalodon se extinguiu há muito tempo. A propósito, o que teria acontecido se eles tivessem sobrevivido até os tempos modernos?
O que sabemos sobre o megalodon? Comecemos relembrando brevemente o que sabemos atualmente sobre o megalodon na ciência. O megalodon foi um parente dos atuais tubarões brancos ou dos tubarões martelo. Também é possível que os descendentes menores do megalodon sejam os tubarões brancos atuais. O megalodon era encontrado em quase todo o mundo, exceto nas regiões polares. É famoso o fato de terem sido encontrados fósseis do megalodon na Austrália, Nova Zelândia, Japão, Índia, Bangladesh, Cuba, Reino Unido, Califórnia, Estados Unidos, Chile, além de países da Europa Central e Oriental, como a República Tcheca, Áustria, Hungria e Polônia. O dente mais antigo do megalodon documentado foi descoberto na Europa. Na Idade Média, quando não havia conhecimento sobre fósseis, seria impossível imaginar que locais que hoje são terra firme, há milhões de anos eram oceanos. Por esse motivo, ninguém imaginou que pedras estranhas com formas semelhantes a dentes fossem de peixes. Essas pedras eram chamadas de línguas de pedra, e se acreditava serem a língua petrificada de criaturas imaginárias, como dragões e trolls. Devemos lembrar que a geografia da Terra na era do megalodon era semelhante à atual, porém com algumas diferenças. Especialmente na Europa, que era composta por ilhas semelhantes às atuais ilhas árticas. Portanto, não é surpresa que fósseis de megalodon tenham sido encontrados em países que hoje não possuem costa marítima. Parece que o megalodon preferia habitats próximos à costa, como águas rasas e lagoas mais aquecidas. Mas também podia nadar em áreas mais profundas. Eles eram predadores ferozes e implacáveis, caçando peixes, golfinhos, baleias e outros animais significativamente grandes. O megalodon, com seu corpo pesado, podia se chocar com as suas presas e cravar profundamente os seus dentes no seu peito ou nas suas costas. Sim, embora o peito e as costas dos cetáceos sejam os mais difíceis de atingir, isso não se aplica aos dentes do megalodon, nem mesmo tendo como proteção o esqueleto. Considerando que a mandíbula do megalodon tinha 2 metros de comprimento e que ele tinha 276 dentes distribuídos em 5 fileiras, torna-se compreensível. Até onde sabemos, o megalodon é o maior peixe que já existiu na história da Terra. Eles podem chegar a um comprimento de 15 metros ou mais e pesar entre 45 e 50 toneladas, dependendo do cálculo. No entanto, entre os animais marinhos em geral, o megalodon não é o maior. A atual baleia azul é 2 vezes maior que o megalodon. Mar perigoso. O megalodon, na realidade, como muitas outras espécies, foi extinto devido a mudanças nas condições naturais. A época de prosperidade do megalodon durou bastante tempo, cerca de 20 milhões de anos. Nos mares daquela época havia muitos mamíferos primitivos e de movimento lento, mas ao mesmo tempo não havia grandes baleias dentadas como as orcas de hoje. Há cerca de 3,5 milhões de anos, quando essas grandes baleias começaram a aparecer em grande número, o megalodon perdeu a competição por alimento e desapareceu da cena evolutiva. No entanto, e se essa mudança não tivesse ocorrido? Vamos imaginar por um momento o que teria acontecido se as orcas não tivessem afastado o monstro dos mares da sua posição de superpredador. Em alguns casos, ambas as espécies poderiam ter coexistido, ou talvez baleias dentadas nunca tivessem existido. Como essas criaturas teriam evoluído? Em primeiro lugar, o oceano teria se tornado um lugar muito mais perigoso. Como já mencionamos, o megalodon habitava desde as regiões tropicais a temperadas. Basicamente, eles viviam no grande oceano, mas também nadavam em mares relativamente pequenos. Ao contrário da imagem pré-concebida, os tubarões não têm como alvo específico os humanos. Na verdade, não existem animais que se alimentam especificamente de humanos. A razão pela qual eles atacam os humanos é porque confundem com os vários peixes e mamíferos marinhos do qual se alimentam. Os tubarões também são animais curiosos e às vezes experimentam coisas desconhecidas por pura curiosidade. No entanto, para a pessoa que levar uma mordida não será apenas uma leve lembrança. De qualquer forma, a ideia de nadar no mar certamente envolvia algum tipo de perigo. Ao contrário dos tubarões modernos, o megalodon era muito mais numeroso
e, além disso, mais agressiva e de maior porte. Bom, certamente com a passagem do tempo já teríamos inventado vários métodos de proteção contra o megalodon, mas isso teria acontecido nos últimos 2.300 anos. Além disso, o megalodon poderia ter atacado barcos de pesca e embarcações relativamente grandes. Ele se tornaria um perigo extremo após descobrir a diversão de colidir os seus enormes corpos. Imagine o que aconteceria se uma criatura de 40 toneladas colidisse em alta velocidade com o casco de um pequeno barco individual. Será que isso levaria as pessoas a absterem-se da pesca e do transporte marítimo? Acho que não. Em resumo, não seria a primeira vez que enfrentamos animais Provavelmente os seres humanos entenderiam imediatamente como enfrentar o megalodon. E para os habitantes costeiros, o megalodon provavelmente não seria uma ameaça. Pelo contrário, se tornaria uma presa útil e bem-vinda. A carne do megalodon não era ruim como alimento de conserva para o inverno, e a pele poderia ser usada como material para roupas e tendas, enquanto os ossos poderiam ser transformados em armas, ornamentos e utensílios de cozinha. Com o tempo, os humanos poderiam ter desenvolvido a caça e processamento de megalodon como a indústria moderna de pesca e processamento de baleias. Sendo assim, o resultado seria semelhante ao que temos hoje em dia. O megalodon está destinado à extinção. Eles também sofrem o mesmo destino que os auroques e as vacas marinhas. Na melhor das hipóteses, é um animal na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. No entanto, não há necessidade de ficar triste, não. Antes da intervenção humana, o megalodon poderia ter tido um grande impacto no ecossistema marinho. No mínimo, o número de mamíferos marinhos, como golfinhos, pinípedes, como focas e leões marinhos, baleias, entre outros, deveria ser menor do que agora. Esses predadores não conseguiriam sobreviver na competição pela vida, e as criaturas herbívoras se tornariam apenas presas do megalodon. Por fim, vamos falar sobre a opinião na criptozoologia que o megalodon ainda está vivo. Em 2013, um falso documentário sobre esse assunto foi transmitido no Discovery Channel. É claro que esse programa foi feito com o intuito de entretenimento, e conforme mencionado no aviso legal do início do filme, os próprios criadores não negaram. Ainda assim, muitas pessoas acreditaram que o megalodon ainda existia. Mas mesmo antes desse programa, haviam relatos regulares de encontros com o megalodon. Os pesquisadores adotaram uma atitude cética em relação a esses relatos. Não há evidências confiáveis que indiquem a existência de um megalodon durante a época do Holoceno da atual era geológica, e não há fotografias ou vídeos que o identifiquem. Além disso, é altamente improvável que pesquisadores tão perspicazes tenham ignorado um predador tão grande por tanto tempo. Mas talvez eles simplesmente não tiveram sorte. Ninguém sabe ao certo. Como vocês já devem saber, a titanoboa foi uma gigante cobra que viveu em nosso planeta. A maioria das pessoas logo imagina um predador extremamente perigoso que espanta qualquer animal ao redor do seu habitat. Mas será que isso é verdade? E como seria se a titanoboa não tivesse sido extinta? O mundo da titanoboa. Não há nada na natureza que apenas existia, sem nenhuma relação com os outros. Qualquer espécie de animal é uma parte inseparável do bioma em que habita. Somente aqueles que se adaptam bem ao seu ambiente é que podem sobreviver e prosperar. A lei da evolução, descoberta por Charles Darwin, é a lei da natureza no seu melhor. Sendo assim, para entendermos melhor que tipo de animal foi a titanoboa, precisamos esclarecer como eram as condições em que ela vivia. A titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos após a extinção dos dinossauros, em um período chamado Paleoceno. Ossos de titanoboa foram encontrados na Colômbia, mas é possível que sua área de distribuição fosse muito maior, se estendendo por quase toda a América do Sul. Nessa época, a América do Sul era um continente isolado como a atual Austrália, totalmente desconectado dos outros. O inverno global, que se iniciou após a queda do asteroide que extinguiu os dinossauros, finalmente havia se suavizado, e um clima relativamente mais quente predominava no planeta.
A atual região da Colômbia tinha um clima tropical, com uma temperatura média anual de cerca de 35 graus. Toda a região era coberta de selvas, com inúmeros rios correndo ao seu redor. Ou seja, as condições eram muito semelhantes às atuais. A única diferença é que não existiam humanos. Outros animais completamente diferentes habitavam as selvas. Aparentemente, a titanoboa vivia nos rios. Algumas delas podiam chegar a 14 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. Entre os animais que viviam no mesmo habitat, havia um animal aquático chamado Dilophosauro, muito semelhante a um jacaré e que podia medir 6 metros de comprimento. Além disso, a titanoboa pode ter se deparado frequentemente com animais da mesma espécie das tartarugas, já extintos hoje em dia. Por exemplo, o Carbonemes, que possuía um casco de mais de 1,5 metro de comprimento. Inicialmente acreditava-se que a titanoboa estava no topo da cadeia alimentar, a predadora suprema que predava todos os outros animais, incluindo esses que citamos. Segundo essa teoria, qualquer ave ou mamífero que se aproximasse da água acabava se tornando presa dela. Durante quase todo o período Cenozoico, os mamíferos largamente distribuídos ao redor da América do Sul eram os notoungulados. Os notoungulados eram diversos, mas a principal espécie que viveu no tempo da titanoboa é o Thomas Huxleya, um animal herbívoro de 1,5 metro que se parecia com a mistura de um cachorro e um javali. Os reis das aves na América do Sul eram as aves que não voavam, da família dos foruracídeos. Desde grandes espécies que mediam vários metros até espécies menores, com menos de 1 metro. Ou seja, a titanoboa não tinha problemas em encontrar alimento. Mas pesquisas recentes mostram que essa teoria estava incorreta. Ao examinar o crânio de uma titanoboa, os pesquisadores descobriram que ela se alimentava principalmente de peixes. Por isso, no habitat de todos os animais que citamos, com exceção dos peixes, a titanoboa não apresentava perigo. Por outro lado, atacar uma cobra gigante como essa era claramente uma loucura. Logo, a titanoboa também não precisava se preocupar com outros predadores. Por que a titanoboa foi extinta? A titanoboa como espécie existiu por cerca de 2 milhões de anos, um período bastante curto. A titanoboa se adaptou em quase todos os picos de aquecimento, que ocorreram diversas vezes entre 6 milhões a 5,8 milhões de anos atrás, por conta da liberação de metano na atmosfera. Depois disso, iniciou-se um período de resfriamento. Esse resfriamento não estava nem perto daquele que extinguiu os dinossauros, nem mesmo se assemelhou à Era do Gelo que a humanidade viveu essa experiência. Mas isso já foi o bastante para os animais que gostavam do clima quente. Um outro problema está relacionado à liberação de metano que citamos. Com a liberação do metano, a atmosfera se aqueceu, tornando o ambiente terrestre ideal para a titanoboa, mas não parou por aí. Ao norte do Oceano Atlântico, o metano foi liberado inúmeras vezes, e esse estado se manteve por cerca de 2.500 anos. Como resultado disso, a água do mar se acidificou, criando grandes áreas anóxicas. Apareceram também muitas bactérias redutoras de sulfato, que geram sulfeto de hidrogênio. No auge desse processo, cerca de 10 a 20% de todo o oceano era como as profundezas do Mar Negro, onde somente os organismos anaeróbicos poderiam viver. Essas regiões aquáticas se encontravam basicamente próximas aos litorais. Como resultado, o número de peixes diminuiu. Os peixes não podiam mais viver em lugar algum. Logo, não havia mais comida para a titanoboa. É claro, a titanoboa vivia nos rios e não no mar, mas não podemos esquecer que muitos peixes que vivem em água doce, no período de reprodução, migram para o mar. Mas com a diminuição das áreas marinhas apropriadas para a reprodução, eles não podiam mais migrar. O resfriamento e a expansão de áreas com excesso de sulfato de hidrogênio, esses dois fatores parecem ter causado a extinção da titanoboa. Espécies modernas de cobras, como as jiboias e anacondas, além de menores que a titanoboa, surgiram muito tempo depois delas. Mas e se a titanoboa tivesse sobrevivido a essas péssimas condições? Como seria? Sinceramente, mesmo que tivesse sobrevivido, um novo problema surgiria em seu destino. Durante os 60 milhões de anos que se seguiram, ocorreram diversos desastres naturais. Mas provavelmente sua maior ameaça não seria isso, mas um outro problema. Como já explicamos, durante quase todo o período Cenozoico, os 4 cantos da América do Sul eram cercados pelo mar, assim como a atual Austrália.
e lá se expandia uma fauna única que não pode ser vista em nenhum outro lugar. Essa fauna também inclui os fora-uracídeos e os notoungulados. A América do Sul começou a se conectar com a América do Norte e Central há apenas 15 milhões de anos atrás. E somente há 3 milhões de anos se formou uma ponte entre os continentes, como a que vemos hoje. O resultado disso foi uma invasão de muitos animais vindos da América do Norte para a América do Sul. Tanto os fora-uracídeos quanto os notoungulados não sobreviveram a essa disputa, desaparecendo em um período relativamente curto. Outras espécies também sofreram. E para a titanoboa também foi a chegada de tempos difíceis. Por exemplo, os peixes vindos do norte que a titanoboa não podia comer acabavam espantando os peixes de água doce. E novas espécies de plantas mudavam a composição química do solo e talvez até a composição da água. A propósito, ao julgar pelo habitat atual de cobras modernas da família Boidae, parentes distantes das titanoboas, elas surgiram na América do Sul e se expandiram até a América Central através dessa nova ponte. Se for assim, a conexão dos continentes pode não ter sido algo tão ruim para as titanoboas, não é? E se a titanoboa não tivesse sido extinta? Como seria o mundo animal se a titanoboa tivesse sobrevivido? Não seria estranho que não fosse mais tão forte. Provavelmente as outras cobras da família Boidae também não teriam evoluído até a forma atual. Isso porque a titanoboa teria ocupado completamente seu nicho ecológico. A titanoboa continuaria sendo a única espécie de cobras gigantes. Após os continentes americanos se tornarem um terreno contínuo, a titanoboa possivelmente teria iniciado uma migração em busca de um novo território. Hoje em dia, o habitat da titanoboa poderia ter se expandido até a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Já que durante milhões de anos a selva basicamente não se alterou, esse seria um habitat muito confortável para elas. A titanoboa não representaria um perigo tão grande assim para os humanos. Nós humanos não seríamos muito apetitosos para elas. Que tal um peixinho? Mas nadar em águas do seu habitat precisaria de muita cautela. O movimento brusco poderia ser interpretado como um ataque, fazendo com que elas atacassem o nadador em legítima defesa. Além disso, os humanos provavelmente caçariam as titanoboas para retirar sua carne e pele. Talvez hoje em dia, uma bolsa de couro legítimo de uma titanoboa teria um valor altíssimo. Então vamos descobrir quem será o vencedor? O assustador Megalodon ou o poderoso Mosasaurus? Isso sim é uma verdadeira batalha de titãs do passado. E se você também estiver interessado, vamos começar. Mosasauro, o lagarto do terror. Comecemos por apresentar os lutadores. No corner azul, o Mosasauro está se aquecendo. Este é um lagarto gigante com dentes poderosos em forma de serra que pode fatiar suas presas em pedaços minúsculos. A propósito, ele não é apenas um mosasauro. Ele é a maior espécie representativa de todas elas, o Mosasaurus hoffmanni. Alguns deles tinham até 17 metros de comprimento e pesavam até 27 toneladas. Um monstro extraordinário. Estes predadores se alimentavam de tubarões, tartarugas e outras espécies de mosassauros pertencentes à mesma família. Na verdade, os mosassauros às vezes se canibalizavam entre si. Mas eles não se sentiam mal com isso, não. Nem um pouquinho de remorso. Se alguém atacasse esse gigante, o mosassauro contra-atacaria com seus dentes pequenos, serrilhados, prismáticos e com sua boca extremamente grande. Sim, o Mosasaurus hoffmanni não tem muitos dentes, 40 no máximo. No entanto, eles funcionam muito bem. Sua boca se abre muito para que possa mastigar os maiores pedaços de carne que encontrar. Eles também movem o maxilar inferior para frente e para trás, como se fosse para cortar suas presas. Ao fazer isso, o tremor da presa pode ser efetivamente suprimido. Essa é a prova de que o mosassauro era capaz de capturar presas maiores do que eles mesmos. O que você acha? Que chance teria o mosassauro de vencer seu oponente se fosse um megalodon que pesa o dobro do que ele pesa? Quem você acha que ganharia?
Escreva agora na seção de comentários aqui do nosso canal. O tubarão brutal, o Megalodon. O córner vermelho é dominado pelo Megalodon gigante. Esse tubarão tinha 15 metros de comprimento e pesava entre 30 e 35 toneladas, e por algumas contas poderia chegar a 47 toneladas. Um verdadeiro lutador de peso pesado. Considerando seu peso, ele seria o vencedor dessa luta. O Megalodon não ganhou o nome de maior peixe predador da história à toa. Sim, os megalodons não são tão grandes como os tubarões-baleia, ainda vivos hoje em dia, ou os antigos ledzītiques problemáticos. E ainda, eles eram organismos filtradores muito calmos. O Megalodon, por outro lado, alimentava-se de grandes presas, e não de plâncton. Por essa razão, o Megalodon tinha 276 dentes robustos, de 18 a 19 centímetros de comprimento, crescendo em diagonal em sua boca. A propósito, os dentes do Megalodon são os maiores dentes de tubarão do mundo. São tão afiados que podem cortar a carne crua e trincar facilmente através de gaiolas com telas e da coluna vertebral de grandes presas. Estes dentes crescem em uma poderosa mandíbula de 2 metros, tornando um verdadeiro tubarão assassino. Quem é mais forte em um confronto direto? Um confronto direto entre Megalodon e Mosasauro seria improvável. O problema não é que eles viveram em épocas diferentes. O Mosasauro, de 82 a 66 milhões de anos atrás, e o Megalodon, um período muito posterior, de 23 a 3,6 milhões de anos atrás. A questão é que ambos eram superpredadores, ou seja, animais que reinavam no topo da cadeia alimentar. Ser um superpredador significa que eles foram os melhores caçadores do seu tempo, e ninguém poderia igualá-los em habilidades de caça. Ambos foram caçadores especialistas em emboscada, mas falaremos sobre isso um pouco mais tarde. Por enquanto, vamos supor que ambos se encontrassem por acaso no mar. Então, eles concordam em fazer esse desafio. Vamos decidir quem de nós é o mais forte. Nesse caso, talvez o vencedor da luta seria o Mosasauro, muito mais leve. A leveza é uma vantagem em uma luta. Devido à sua velocidade de movimento, agilidade e resistência, o Mosasauro venceria. Mas por que isso acontece? A razão é simples. Os megalodontes são tubarões. Os tubarões respiram através de suas guelras. Isso significa que, apesar do seu enorme tamanho, o megalodon teria uma área limitada de órgãos para levar oxigênio em seu corpo. Por exemplo, os tubarões-baleia, que são mais pesados que o megalodon, podem ganhar ainda mais peso. Isso porque eles vivem de plâncton e, portanto, não precisam se mover tão rapidamente. O megalodon, por outro lado, é um predador. Isso significa que eles devem ser capazes de se mover com agilidade, pelo menos por curtos períodos de tempo. E devido ao metabolismo do megalodon ser menos ativo, ele gasta muita energia somente para metabolizar. O megalodon é incapaz de realizar o metabolismo necessário para um confronto direto com o mosasauro. Portanto, haveriam poucas chances de um megalodon vencer em um confronto direto, onde ambos os lutadores estivessem aguardando um ao outro. Resultado: 1-0 em favor do mosasauro. Duelo de emboscada. Este confronto pode ser mais equiparado, porque ambos provavelmente foram caçadores de emboscada. O mosasauro esperava por suas presas que tinham que nadar perto da superfície para respirar ar fresco ou para se aquecer com os raios solares. Quando chegava a hora, o mosasauro se lançava sobre sua presa com movimentos ágeis, pegava-a com firmeza e começava a cortá-la, usando suas poderosas mandíbulas superiores e inferiores como serras, com uma capacidade de mordida de cerca de 24 toneladas. Tartarugas marinhas, outros tipos de mosasauros e até mesmo um plesiosauro de 20 metros de comprimento não poderiam escapar das mandíbulas do mosasauro. Ainda assim, é claro, eles tinham dificuldades. Foram encontradas mandíbulas de mosasauro fósseis que foram quebradas ou rachadas por grandes presas que lutaram contra elas e que mostram sinais de recuperação. O megalodon também usava emboscadas para caçar, mas com uma estratégia um pouco diferente. Eram ágeis e podiam saltar e morder suas presas. Ao caçar, eles feriam os órgãos vitais ou mastigavam ossos a fim de imobilizar suas presas, e depois as comiam lentamente.
Alguns acreditam que o megalodon também não desgostava da carne de animais mortos, mas isso não se aplicaria ao mosasaurus, que tinha um olfato bem mais fraco. A mordida do megalodon era mais fraca que a do mosasaurus, apenas 11 toneladas, e mesmo assim, um animal uma vez capturado não conseguiria escapar. Quem venceria em um duelo de emboscada? Pensamos que nesse caso teria sido um empate. O megalodon, assim como o mosasaurus, era capaz de imobilizar sua presa com a primeira mordida, lhe dando uma vantagem estratégica. Em seguida, tudo o que restava era comer a presa sem mais dificuldades. Nesse caso, na verdade, há um outro porém. Nem o mosasauro, nem o megalodon jamais encontraram um adversário muito maior do que eles. Os pesquisadores acreditam que o megalodon caçava pequenas baleias, golfinhos e tartarugas marinhas entre 2, 5 e 7 metros de comprimento. Isso é consideravelmente menor em tamanho do que o mosasaurus. Será que o megalodon poderia dar conta de lagartos gigantes como o mosasauro, que está além do padrão normal de presas do megalodon? Ao contrário disso, o mosasauro caçava presas maiores do que ele mesmo. No entanto, na verdade, nunca foi um confronto contra um monstro de 35 toneladas. Será que ele seria capaz de abrir sua boca o suficiente para agarrar firmemente um megalodon? Em primeiro lugar, será que o megalodon chegaria a aparecer na área onde o mosasauro caçava? Isso porque os megalodons não precisam nadar perto da superfície do mar para respirar. Este tubarão pode viver em águas profundas durante todo o tempo, ou seja, poderia permanecer seguro no fundo. Resultado: 2-1 para o mosasauro. O que evolução nos diz? Suponhamos que houvesse um mosasauro e um megalodon ao mesmo tempo e no mesmo reservatório de água. Qual das espécies teria sobrevivido? Uma forma de avaliar isso é que o mosasaurus poderia se mover mais rápido. Mesmo a estimativa mais conservadora diz que ele pode se mover a uma velocidade de cerca de 20 km por hora. Esse cálculo não leva em conta o formato de suas barbatanas superiores. Se isso também for levado em conta, a velocidade do mosasaurus deve ser muito maior. O megalodon, por outro lado, não é tão rápido. Mesmo quando avaliada em seu máximo, é cerca de 18 km por hora. Ou seja, o mosasauro é mais rápido. Se você for perseguido, sempre poderá nadar para longe se for mais rápido do que o perseguidor. Outra maneira de avaliar é contando que o mosasaurus precisa de ar. Então, se houverem muitos ataques de emboscada, o megalodon teria uma vantagem. Também é conhecido que esse tubarão tem diversos métodos de caça diferentes. Esse é um sinal de que pode se adaptar bem a diferentes condições, incluindo a biologia das presas. Assim como o megalodon teria se adaptado bem à ecologia animal do seu tempo, ele teria se adaptado melhor à existência do mosasauro. Portanto, aqui damos um ponto ao megalodon. Então, acabamos com um empate, 2-2. A propósito, todos vocês já ouviram um boato de que o megalodon não está extinto e que ainda está habitando as profundezas do oceano. E se você já ouviu tais rumores, diga pra gente aqui na seção de comentários. Bom, pessoal, chegou a hora de encerrar esse vídeo. Obrigado a todos pela atenção. É claro que, falsos documentários à parte, não há evidências concretas para essa lenda. No entanto, sempre existe uma possibilidade. Com isso, nos despedimos com todo o carinho. E nos vemos na próxima vez aqui no nosso canal Pipa. Um forte abraço e até lá, pessoal!